Alô, meus queridos, você está no Pelicano Podcast, um podcast para bater papo sobre coisas profundas e com muito bom humor. E hoje nós temos uma convidada especial que, ao invés de ser convidada, é ela que vai me entrevistar. É a Janine Rolim e sua cachorrinha, a Luna, que a gente não tinha onde deixar, ela veio junto. Luna Benedita. Luna Benedita, logo depois da vinheta. Bom, gente, a conversa hoje vai ser para responder uma mamãe que me mandou um e-mail muito importante. Eu já a respondi num outro vídeo, encaminhei o vídeo para ela, só que eu tenho recebido vários e-mails, várias mensagens no directs no Instagram e nas redes sociais com o mesmo tipo de pedido, com o mesmo pedido de socorro. E é sobre filhos que desrespeitam os pais. Sabe, Janine, tá muito complicado isso. Eu tenho realmente recebido bastante pedidos de socorro nesse sentido. Pessoas que estão desesperadas, não sabem mais o que fazer porque os filhos desrespeitam. Então, eu já vou tocar no assunto, já vou tocar direto no tema. Deixa eu fazer uma pergunta. Em geral, são filhos adolescentes ou não necessariamente esse pessoal que te escreve? São filhos adolescentes e adolescentes mais velhos. Não são adolescentes de 11, 12 anos. São adolescentes de 16, 17, alguns de 20, 22, por aí. Então, nessa faixa. Bom, então, essas pessoas que estão pedindo socorro, seria muito legal se elas tivessem, no passado, assistido os vídeos ou buscado orientações de como educar de forma correta. Por não terem feito isso, erraram um monte, né? Não só porque não assistiram os meus vídeos, não é isso, não estou dando uma de semideus aqui. Mas, assim, por falta de conhecimento, essas pessoas cometeram muitos erros. E assim, a gente pode dizer de verdade, não é que erraram porque tinham uma intenção errada, erraram querendo fazer o melhor. Sim, então sim. Erraram amando seus filhos, mas erraram. Então, vamos lá, por que os adolescentes acabam fazendo isso? E para começar, eu vou falar desta mãe específica. O pedido dela foi bem interessante. Ela disse assim... Eu pedi para o meu filho lavar a louça, porque eu já estava cansada demais, era à noite. Pediu para lavar a louça do jantar. E ela estava muito cansada, pediu para o filho. Aí o filho disse assim, eu não sou tua empregada. Aí ela se revoltou. Você não é minha empregada, nem eu sou tua empregada. Aí pela reação dela, ele falou assim, não é... Não tem empregada, na verdade, porque você não tem nem condições de pagar uma empregada. E não consegue pagar uma empregada porque você nunca estudou e não tem um emprego decente. Que idade tem esse moleque? 17. Tá. Ele jogou tudo isso na cara da mãe, como se a mãe fosse culpada por pedir ajuda para o filho lavar a louça. Bom, aí essa discussão continuou e aí ela apontou o dedo na cara dele e falou assim... E você me respeite, moleque. Aí o filho, mais revoltado ainda, deu um soco na cara da mãe. Então, deve ter quebrado, machucado. Ela foi até num postinho para receber ajuda porque estava sangrando muito e tal. Então foi um desrespeito tão exagerado, tão grave, que ela daí não sabia mais o que fazer. Ela ficou sem ação, ela não sabia o que responder, como fazer dali para frente e pediu socorro, me ajude, pelo amor de Deus. Então, gente, para entender o que aconteceu, eu acho que é importantíssimo a gente recuperar uma história que qualquer pessoa agora pode assistir no YouTube. Basta colocar no YouTube Floresta Sagrada dos Macacos. E eu vou explicar o que é isso. Lá em Bali, na Indonésia, tem uma floresta, acho que é uma ilha, mas tem uma floresta que é tomada por macacos. E lá os macacos são sagrados. E tem um templo lá, não sei de qual religião que é exatamente, não sei se é budista, hinduísta, não lembro direito, mas tem um templo em que os macacos continuam sendo sagrados e que as pessoas vão muitos turistas lá. E o que acontece?
Eles chegam lá e os macacos não respeitam turista nenhum, pulam em cima do turista, abrem a mochila, porque eles já aprenderam a abrir o zip, Uau. buscam comida, e se não acharem comida, olha o que eles fazem. Eles arrancam o óculos da pessoa ou arrancam o celular. E aí, em vez de fugir e desaparecer no meio da floresta, não. Eles fazem isso e ficam perto, em cima de uma mureta, em cima de uma estátua, ficam ali pertinho, segurando assim o objeto, como se não quisesse nada, bem espertão. Se o turista levar um pacote de biscoito, levar comida para ele, ele vai pegar e faz de conta que não olha pro celular. Aí o turista pode pegar o celular. Tá brincando. É sequestro, esses macacos estão fazendo sequestro. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, não acredito nisso. Quando me contaram, eu não acreditei. Aí eu tive que buscar no YouTube. Eu quero ver isso. E é verdade, eles fazem exatamente isso. Bom, antes eles se contentavam em roubar a comida. Mas daí o que aconteceu? Eles descobriram que tem turista que não fica levando comida para todo lugar. Tem turista que não tem comida. Então eles aprenderam a roubar o celular, que é muito importante para o turista. Ele não larga aquilo, deve ser importante. Deve ser. Em vez dele olhar para mim, macaco, né? Ele olha para esse aparelhinho. Exatamente. E aí ele entrega só se receber. E o pior, se você for dar uma bolachinha, um biscoitinho, ele faz assim. Ele é agressivo, do tipo... Não me venha só com isso, que isso não é resgate suficiente. Você tem que dar um pacote, tem que dar bastante. Daí ele entrega o celular. Uma quadrilha. Uma quadrilha. A coisa é impressionante. Bom, vamos tentar entender do ponto de vista social de como é que essa comunidade de macacos funciona. Olha que interessante. Na cultura desses macacos e de outros primatas, isso é bom deixar isso bem destacado, e alguns outros animais que vivem em sociedade também, como lobos. É muito comum o seguinte: primeiro, quem tem que se alimentar é o chefe, o líder, o macaco alfa, ou o lobo alfa. Então, quando o macaco alfa come, depois os outros podem comer. Então, o que os macacos fazem? Eles precisam obrigatoriamente alimentar o macaco alfa para poder comer. Aí eles são autorizados. Então, quem alimenta o alfa é o escravo do alfa. É subordinado ao alfa. Não vale nada. Hierarquicamente está mais baixo que o alfa. Isso, exatamente. Tá. E aí, o que acontece? O que aconteceu nessa ilha quando os turistas chegaram? Eles faziam o quê? Davam comida para os macacos. Na cabeça do macaco, quem dá comida para mim me considera alfa. Então eu sou superior a eles. Eles são escravos, eles têm que me servir, eles têm que me dar comida, e se vierem sem comida, eu vou lá pegar o óculos ou o celular. Essa é a mentalidade deles. Nós, seres humanos, somos primatas. E olha o que acontece. O adolescente não lava a louça, não limpa a casa, ele não passa aspirador no carro, nem na sala, ele não faz absolutamente nada. E ganha comidinha. E ganha comida. E pior, não só a mãe vai no mercado, faz toda a compra com o dinheiro do salário dela. Então, assim, ela faz tudo, trabalha, pega o dinheiro, vai no mercado, faz a compra, chega em casa, lava o que tem que lavar, guarda tudo, põe na geladeira. Depois, ela faz o alimento, prepara tudo, põe a mesa, põe tudo na mesa, chama as crias para comer, e aí eles simplesmente comem e viram o traseiro e vão jogar videogame. Vão fazer... Não tiram nem o prato da mesa. Nem o prato não tiram. Vão fazer outra coisa. Na cabeça desses adolescentes fica o quê? Mãe e pai são meus escravos. Eles têm que me servir. Eles têm que me dar comida, têm que me dar roupa, têm que me dar celular, têm que pagar a internet. Eles que têm que fazer. Só que na cabeça desse tipo de adolescente não é culpa deles. É culpa desse sistema de educação que tá dando tudo para ele. Aí o que ele faz? Ele vai para a escola e enxerga o terceiro escravo, que é um professor. E aí ele acredita que é o professor que tem que ensinar, que é o professor que tem que fazer ele passar de ano. Então, ele não entendeu, é culpa do professor.
Mas ele leu? Não. Ele estudou? Não. Ele se esforçou? Não. Ele fez a lista de exercícios que era para ter sido feita? Não. Entregou o trabalho na data certa? Não. Porque é o professor que tem que me passar. Ele não acredita que é ele. Então, a visão deste adolescente é de que as pessoas têm que servi-lo. Ele é superior. E ele recebe, apenas recebe. E a hora que uma mamãe pede para lavar a louça, ele vê como uma agressão. Como que essa escrava me manda lavar louça? Então ele se revolta a ponto de agredir a mãe. Então não é um processo, quer dizer, não é um fato isolado, é um processo que levou esse adolescente a pensar isso. Então nós não podemos deixar chegar a esse ponto. É isso que eu ia dizer, porque provavelmente esse adolescente não nasceu assim, né? Isso. Ele foi aprendendo esse funcionamento, né? E eu acho, Marcos, que há uma geração inteira, talvez mais que uma até, que se pôs na melhor das intenções, a dar para os filhos tudo que eu não tive, Isso, fecha aspas, exatamente. né? E nesse movimento aí, deu-se demais. A gente, né, falou em algum outro momento sobre o excesso, né? Até mesmo aquilo que essa criança precisa, se dado em excesso, fará mal. E eu penso que, se a gente colocar um pouco aí, até do que o professor Leandro trouxe em algum dos teus episódios, sobre o cérebro, né? Essa criança tem inicialmente toda a parte muito reptiliana, o cérebro reptiliano que a gente nomeia, né? Que é a parte mais animal que temos. O que nos diferencia dos animais é justamente a parte do pré-frontal, do córtex pré-frontal, né? Que é a parte de planejamento, a metacognição, pensar sobre pensar, o domínio da linguagem, enfim, né? Então, veja, esse cérebro reptiliano foi recompensado, né? Então, estragou o brinquedinho, dá um novo. Quer não sei o quê, bate o pezinho, o papai dá. Né? Não importa o quanto trabalha. E é lógico que a gente está falando assim em termos até, né? Tirando um pouco de sarro desses pais, mas imagine o quão bem eles pensam que estavam fazendo aos seus filhos, né? Não é maldade, né? Não é por mal que ele foi mal criado. É por amor ao filho, os pais dão tudo. Por amor ao filho. Inclusive, tem pais que verbalizam para o filho assim: teu único trabalho é estudar. Vê se estuda direito. Gente, que trabalho? Ele trabalha para ele. Estudar é para ele. Ele não está estudando para o pai, não está estudando para a mãe. Ele está estudando para que ele possa ter muito mais oportunidades na vida. É isso que ele está fazendo. E qual é o outro lado? Qual é a participação dele? Nada. Então, esse tipo de situação é que promove o adolescente que desrespeita. E a gente precisa orientar os pais e as mães para mudarem esse tipo de comportamento. Então, quando eu dou palestra para pais, eu pego muito nesse ponto e alguns ficam meio incomodados. Um pai uma vez levantou a mão no meio da minha palestra e falou assim: professor Marcos, desculpa te interromper. Depois, não. Você disse para não ficar dando celular da última geração para os adolescentes. Mas eu posso. Qual o problema se eu dou um iPhone para o meu filho? Bem assim. E daí eu perguntei, qual a idade do seu filho? 10 anos. Ele dá um iPhone de última geração para um moleque de 10 anos de idade. Para ele, tudo bem. Então, eu falei assim, olha, realmente o senhor tem possibilidades, tem dinheiro suficiente para fazer isso. Se teu filho perder esse celular, o senhor comprar outro, realmente não é esse o problema. O problema é que você perdeu uma grande oportunidade de desenvolver em seu filho resistência à frustração, que é o quê? Não, você não vai ganhar um celular de última geração. Ou, no mínimo, vai esperar. Isso. Né? Ou outro fator da psicologia, o primeiro é a resistência à frustração, e o segundo é adiar a satisfação do prazer. Deixa para depois, deixa para a hora certa. A hora certa não é agora. Então, você vai ter celular sim, mas não agora. Agora não é teu momento, você vai ter, né, quando você tiver mais idade. Aí depende de cada família, claro. Depende da necessidade de cada família. Tem família que é necessário que o filho de 10 anos tenha um celular. Tem família que decide não, com 10 anos não vai ter coisa nenhuma. É decisão da família. Mas a grande importância é dizer não.
A questão não está no fato, né? Dar ou não dar, né? Sim. Repor ou não repor, ou poder ou não poder comprar, né? A questão está na mensagem que está sendo dada. Talvez a grande mágica da coisa seja a compreensão de que é polêmico isso, mas esse modo de funcionamento dessa pessoa que já é a criança, né? Ela já é uma pessoa adolescente. Já está sendo formado, né? Esse modo pelo qual ele vai funcionar enquanto adulto está sendo formatado agora. E esse é o termo polêmico. Talvez a gente possa usar na psicologia o termo da psicologia que é modelagem, Marcos, que é aquilo que eu estou modelando para esta figura hierarquicamente mais imatura. Né? Então, não é porque ela é uma criança ou um adolescente que ela não é uma pessoa. Né? E, aliás, eu diria que ela é uma pessoa, enquanto criança e adolescente, com superpoderes. Superpoderes. Porque ele tem uma capacidade, teu filho, tua filha, de aprender... Aprende muito mais rápido. Exatamente. E o que é aprendido na infância, em especial na primeira infância, é guardado num lugar de privilégio. Sabe aquela gaveta fácil de acessar? A altura do teu corpo? É muito facilmente acessado. E vai formatar essa matriz pela qual esta pessoa vai ver o mundo depois. Ali na frente. Né? Ela já está vendo por essa matriz e vai continuar vendo. Então, o fato não é se eu posso dar ou não posso dar o celular. Até mesmo o fato não é se eu quero ou não quero. É até uma reparação muito histórica de eu ter tido ou não ter tido essas coisas. Mas é o que eu estou modelando para o meu filho. Eu nunca tive isso, eu vou dar aos meus filhos, né? Mas exatamente isso. O que você está construindo no seu filho com esse tipo de mensagem? Então, assim, a criança e o adolescente que não respeita pai e mãe, depois faz o quê? Faz bullying com os colegas, vai ser suspenso na escola, vai ter uma série de consequências na escola, ainda dá tempo de mudar. Mas se nada for mudado, o que vai acontecer? Vai ter problemas depois com a lei, com a polícia. Por quê? Porque continua sem respeitar o limite do outro, não respeita a propriedade do outro, né? Não respeita a saúde do outro, e uma série de outras coisas. E isso gera cada vez mais um problema. Mas aí eu digo o seguinte, Janine, que essa situação específica desse adolescente que deu um soco, não é ali o problema. Ali foi o problema que a mãe não suportou mais. Sim. Mas houve uma construção anterior. Ela é muito anterior. Então, lá de criancinha já... Na primeira agressão verbal que essa criança fez contra a mãe ou contra o pai, o que foi feito? Por que se permitiu isso acontecer? De agressão verbal foi construindo até chegar ao ponto de você é uma inútil, você nunca estudou, por isso que você não consegue pagar uma empregada. Quer dizer, para chegar nesse nível é porque todo um desrespeito anterior já estava foi permitido, já né? foi permitido. E talvez não necessariamente uma agressão anterior lá, não necessariamente, a caso e caso. Mas talvez essa... mordomia, esse termo é bem legal, porque lembra o mordomo, né? Talvez esse servir em excesso, talvez a ausência de dizer, filho, terminou de se alimentar? Tira seu prato, põe na pia. Exatamente. Cada um tira seu prato, tira seu copo, né? E à medida que a idade vai passando e ele já pode lavar seu prato, cada um, né, lava. Ou hoje o fulaninho lava, amanhã o fulaninho lava. Então, às vezes, nem houve uma agressão, mas houve um excesso de mordomia. Isso. Né? E daí esse filho, essa filha se sentiu merecedor dessa serventia toda. E né? a ponto de passar a exigir que isso continue existindo. E eu imagino que isso se estenda depois para a vida dele pessoal, até amorosa, amistosa, profissional, não sei o que você vê por aí. Imagine esse adolescente depois numa relação a dois, né? Vai casar. A forma como ele vai lidar com o parceiro ou com a parceira, hoje a gente tem que tomar cuidado. Né? Sim, sim. A forma como ele vai lidar com... Vou falar de esposa aqui só para facilitar. A forma como ele vai lidar com a esposa vai fazer a esposa virar uma empregada dele.
Não estou dizendo que empregada, gente, é um termo pejorativo, pelo amor de Deus, né? Sim. Mas vai usar a esposa como alguém que tem que servi-lo. Continuar servindo. Por quê? Porque os pais fizeram isso até agora. Então não dá para deixar isso continuar. Então você, papai, você, mamãe, que quer dar uma boa educação para o seu filho, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Existe um sentimento que está na base da saúde mental, que é o sentimento de pertencer. Sim. Sentimento de pertença. Então, se você observar as pessoas com ideação suicida, elas não se sentem parte da família, não se sentem parte da escola, não se sentem parte do trabalho, não se sentem parte de nenhum grupo. Falta o sentimento de pertença. Então, ela passa a não ter valor, não se sentir como uma pessoa de valor. Então, é muito comum isso acontecer. Então, nossos filhos precisam ter o sentimento de pertencer à família. E como é que a gente faz com que o sentimento de pertencer apareça? Eu pertenço a essa família porque eu participo. Sim. Isso que está faltando. Esse participar é assim, eu ajudo a lavar a louça, eu ajudo passando aspirador, eu ajudo. E não é assim, aliás, uma dica para a mamãe, nunca chame seu filho, filho, vem ajudar a mamãe aqui lavando a louça. Não é a mãe que não é a mãe que sujou. Ele vai lavar a louça porque dessa forma ele participa da família. Então o que dá para dizer é, filho, venha participar, venha fazer a sua parte. Essa ideia, venha fazer a sua parte. Venha lavar a louça, porque essa agora nós decidimos vai ser a sua parte. Por que isso? Depois que ele lava, a gente daí tem um outro lado que é muito bonito. Esse não é pela louça. Não é a louça que tem que ser lavada. Às vezes está até mal lavada, né? Mas a gente chama o filho, uau, como você é trabalhador, como você participa, o pertencer, como você participa, como você é esforçado, como você é dedicado, como a gente elogia os concretos com base em fatos. Sim. Isso é magnífico para a autoestima, porque aquele pai, aquela mãe que fica dizendo assim para o filho, como você é inteligente, como você é esperto, como você é inteligente, como você é inteligente. Como você é lindo. Com base, como você é lindo, como você é linda, com base em nada, o que acontece? Na primeira dificuldade que essa criança tem, que esse adolescente tem, ele vai pensar assim, cara, eu não estou conseguindo fazer, meus pais mentem para mim, eu não sou inteligente. Por quê? Porque nunca está baseado em nada. Eles só falam isso para mim porque eu sou filho, porque eles gostam de mim, só por isso. Então, ele não constrói uma autoestima saudável, sólida, firme, porque os elogios estão baseados em nada. Então, olha a diferença. Uau, filho, você lavou a louça de um jeito muito interessante. Como você é criativo, como você é inteligente. A hora lá na frente que vier uma dificuldade, ele vai pensar, isso aqui está muito difícil de fazer. Mas eu sou inteligente, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, lavei a louça daquele jeito criativo. Então, os fatos fundamentam os elogios e aí ele tem uma autoestima bem construída. E uma pessoa com uma autoestima bem construída, quando não consegue, tenta de novo, porque não vou me deixar vencer por isso, eu vou fazer de um outro jeito, vou tentar novamente. Vou persistir. Perdão. Talvez seja interessante falar que esse processo todo aí de eu sou inteligente, né? Não, mas eu sou criativo. Ele acontece muito inconscientemente, né? Porque talvez a gente narrando pareça muito abstrato, né? Não, mas meu filho, né, aos 10 anos não sentaria ao sofá e pensaria, não, mas eu sou inteligente. Isso está acontecendo nos bastidores da mente, né? Isso. Está acontecendo ali enquanto a vida rola, né? Esse conceito da psicologia que você traz de pertença, Marcos, ele é tão crucial, né? Ele é tão estrutural na construção do self, que é o eu, né? A minha própria estrutura, né? Enquanto pessoa. Na construção do meu conceito de mim mesma, enquanto pessoa, desde pequenininho, perdão, a pertença tem um papel fundamental. É uma sede, é uma fome com a qual nascemos. Né? A necessidade de identificar-se com o outro. A habilidade, até eu diria, para essa modelagem que eu citei agorinha, né? Para eu
Por isso que a gente vê até, às vezes, filhos adotivos que se tornam muito parecidos com os pais. Os próprios animais de estimação, às vezes, agem de formas parecidas, né? Saiu uma pesquisa bem interessante sobre isso esses dias, super interessante. Então, veja, você está modelando uma postura... e isso precisa gerar uma identificação, né? A partir do momento que eu me identifico, que é o que o adolescente faz com os grupos, né? Ele vai procurar um grupo de... Antigamente era emo, era, sei lá, dark, sei lá o que é hoje, né? Não sei mais o que são os grupos atualmente. Mas você procura um grupo com o qual você se identifique. Enquanto criança, no processo de adolescer ali, esse grupo é a família. Eu preciso... me identificar com essas figuras da minha família, porque isso me organiza enquanto self. Se eu não me sinto identificado, do que a gente está falando? Quem não se sente acolhido, conectado, pertencente, se sente excluído, se sente desconexo. Tá? E isso é muito desorganizador. Né? Aquela pessoa que se sente um lobo solitário, né? Mesmo tendo uma família. Às vezes ali até de margarina, né? De comercial de margarina. Mas não compõe essa cooperação, esse cooperativismo que ser família demanda, que ser humano significa. Nós somos de bando. Né? Nós somos sociais. E o nosso primeiro grupinho, nossa primeira rede social é a família. Né? Então, se eu não me identifico, isso me desestrutura muito. Colocado. Isso me fez lembrar uma historinha, acho que vale a pena a gente contar. Um casal, eles tinham plantado cenoura dentro de uma caixa pequena. E aí a cenoura não vai crescer o suficiente porque fica muito apertada e não dá certo. Aí eles chamaram o filhinho de 5 anos de idade para plantar cenouras no canteiro lá fora. Filho, nós vamos plantar cenouras. Vem cá, vamos lá plantar, vamos cultivar cenouras. Aí eles foram lá para fora e começaram a pegar. Então o pai fazia assim, ó, ele pegava na cenourinha ali, filho, tem que puxar aqui pela cenoura, não pela folha. Puxa aqui e põe aqui no canteiro, se empurra um pouquinho para baixo, põe terra em volta, entendeu? O menininho de 5 anos, deixa eu fazer, pai. Aí ele foi lá, pegou a cenoura pela folha e arrancou a folha. Sabe qual é a reação que dá na gente na hora? Eu acabei de explicar. Sabe, dá uma raiva naquela hora. Eu falei, a vontade é, eita, acabei de mostrar como é que pega, por que você não fez direito? Aí já põe crítica, xingamento e tal. Não, ele fez assim, coitada da cenoura, ficou sem cabelo. Aqui, filho, tem que pegar aqui no corpo dela, tá vendo? Tá, deixa eu fazer. Aí ele faz certinho. É só orientar, é só conversar. Aí ele faz certinho. E daí na hora de enterrar, enterra lá para baixo e... Afoga ela. Afoga, coitada. Daí ele, novamente, dá uma vontade. Acabei de te mostrar como é que faz. Não haja dessa forma. Coitada da cenoura, vai morrer afogada lá embaixo. Vamos tirar as folhinhas para fora? Filho, tem que fazer assim, deixar a folha para fora, entendeu? Tá bom, entendi. Enquanto o filho vai fazer, agora da forma correta, vai e dá uma pisada na caixa, pisa naquele já... É uma zona, Sim. Vendo tudo isso, uma vizinha lá em cima do muro, sabe aquelas... que às 4 da tarde ainda estão de pantufa? Ai, Deus. Em cima do muro, assim, debruçada em cima do muro, olhando toda a cena. Daí ela grita lá de cima, vizinho, posso dar uma sugestão? Aí o coitado do vizinho, pode, por favor, diga. Por que você não manda teu filhinho pra cá pra brincar junto com o meu? Aí vocês podem cultivar cenouras à vontade. Aí esse homem vira para ela com a maior calma do mundo e fala assim, vizinha, a senhora não está entendendo nada. Não estou cultivando cenouras, estou cultivando um homem. Uau, que gente, lindo. essa é uma lição assim, que a gente tem que sempre lembrar. Não é a louça que tem que ser lavada, é teu filho que precisa aprender a trabalhar. Não é o aspirador que precisa ser passado na sala, é teu filho que tem que fazer isso para aprender a respeitar quem trabalha. Então, essas coisas a gente tem que ter uma outra visão. Essa visão do cultivar, sabe? De levar o filho junto para fazer alguma coisa. Então, você vai fazer um bolo no domingo de tarde,
por que não chama teu filho para fazer junto com você? Vai demorar mais, vai encher o saco. Vai fazer meleca. Vai fazer meleca, vai derrubar no chão. Aí seria muito mais fácil se ele tivesse no videogame. Sim. Se ele tivesse assistindo videozinho no celular. Seria mais fácil. Mas não é isso que é importante. O importante é o estar junto, é o fazer junto. E essa criança que tem atividades em casa, que tem responsabilidades, que, por exemplo, tem um cachorro em casa, ele dá comida para o cachorro, junta o cocô e joga no lugar certo. Essa criança que faz isso desde pequeno, depois lava a mão, a gente ensina tudo, passo a passo. Essa criança que aprende a respeitar os animais, respeita a mãe, respeita o pai, eu não vou nunca precisar dizer para ele, respeita os mais velhos. Ele já sabe respeitar. E nunca vai bater no rosto da mãe, né? Era isso que eu ia falar. A menos, obviamente, que haja algum transtorno gravíssimo, né? E é outra história. Psicossocial. Mas veja, você sabe o que eu fico pensando? Que não é tão fácil, né? Não é fácil. Não é fácil porque demanda mais tempo e mais paciência. E tem dias e dias, Marcos. Tem dias que a gente quer mais plantar a cenoura e... né? Vamos, some daqui. Vamos desculpabilizar um pouco esses pais. Bom, vamos lá. É assim, pai e mãe têm o direito de errar. Isso é muito importante a gente dizer. Você não precisa acertar sempre. Então vai ter aquele dia que você vai dizer, saia de perto daqui. Você está sem paciência, não quer... Ou está triste. Você é uma pessoa também de ser pai, antes de ser mãe. Você tem o direito de fazer isso. De vez em quando. Agora, todas as vezes, encher o saco no moleque, ou sempre vai jogar videogame, sai da minha frente, pega um vídeo, assiste alguma coisa, vai pra TV. Gente, isso estraga. Então, a gente tem que sempre pensar o que eu quero do meu filho lá na frente. E aqui eu vou contar outra história. Ou você quer falar algo antes? Não, eu só queria falar que esses fatos que você está colocando aí, né? Essas experiências, fazer o bolo, lavar uma louça, ajudar a lavar o carro, seja o que for, sim, né? Isso tudo promove vivências, tá? Eu sei que é óbvio isso, mas se a gente destrinchar vivências, experiências em sensações, emoções, memórias, pensamentos. Aí a gente está falando do que até o próprio Piaget, né, preconizou enquanto conceito de esquema emocional. Tá? Um esquema emocional é como se fosse uma nuvem, né, composta por esses elementos, uma memória afetiva, sensações, percepções, pensamentos, e tudo isso vai ser, é como se dessa nuvem saíssem raios, vamos pôr assim essa analogia, e esses raios são os pensamentos automáticos que a gente tem, né? Isso eu estou falando bem assim à luz da TCC, terapia cognitivo-comportamental, né? O que isso diz, né? Aqueles pensamentos que eu vou ter, como por exemplo, eu sou capaz, né? Mas geralmente o que a gente encontra? Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não sei fazer, eu faço tudo errado. Tenho medo, né? Isso não é para mim, né? Pensamentos que são rápidos, intrusivos, que obviamente vêm carregados de uma bagagem emocional, né? Então veja, essas pequenas vivências, essas cápsulas de experiências com os filhos vão fundamentar, vão compor essa nuvem. E aquilo que é repetido, quando você falou de vez em quando me veio essa memória, aquilo que é repetido com mais frequência, tá? É mais cristalizado. A base mais sólida do que eu vou reproduzir enquanto adulto. Tá? Do que vai ser a minha base emocional, meu esquema emocional, se vai ser mais funcional, ou seja, mais saudável ou mais disfuncional. Ou seja, quando o menino arrancou a folha, eu digo, não tem problema, a gente faz certo da próxima. Aí lá no futuro vem como uma memória automática. Errei. E quase imperceptível e talvez até inconsciente muitas vezes. Né? Nossa, não consegui, errei, não tem problema. Eu tento da próxima vez. Né? Então, veja, se isso for o que for mais repetido, sim, tá? Ao passo que se eu repetir, mas é um traste mesmo.
sempre fazendo cagada, Sim. né? Aham. Ou "Ai, não vai dar em nada, é igual teu pai", né? Sim. Essas frases, né? Ou, vamos pegar mais pesado, às vezes não precisa nem falar. Ah, Aquele olhar que destrói, né? De sim. reprovação. Ai, Eita. aquela bufada, né? Se isso é esporádico, como a gente acabou de dizer, de vez em quando, né? Claro, tem dias e dias, tem dias que você quer matar o bacuri, pendurar num prego e deixar lá, né? Mas isso tudo bem. Mas se isso é o que mais se repete, né? Tem uma pergunta que eu faço aos meus pacientes adultos que diz respeito a isso. Eu pergunto, nessa relação, seja amorosa, amistosa, qual é o conjunto de emoções que é mais recorrente? Uau. O que você sente com mais frequência nessa relação? Imagine você pensando nisso sobre teu filho e tua filha, né? O que a minha relação com a minha filha gera nela com mais frequência? Uau. A sensação de que ela é uma anta, uma burra, não vai dar em nada? Aham. Aham. Uma chatinha? Ou eu posso pensar, né, desde que meu filho é pequeno, que tipo de memória eu gostaria de construir no meu filho, que para lá na frente ele tenha, ele lembre de você de uma forma muito legal, né? Perfeito. Quando a gente estava na pandemia, logo eu fazia palestras online, né? E aí eu perguntava assim para os pais, daqui a 20 anos você vai encontrar, 20 ou 10, daqui a um tempo, você vai encontrar teu filho, já adulto e tal, e vai conversar com ele sobre o período da pandemia. E ele vai dizer assim para você, nossa, pai, foi super legal, a gente fez isso junto, fez aquilo junto, foi legal, a gente conversou, a gente bateu papo, tá? Ou ele vai dizer assim, ai, não gosto nem de lembrar daquele período. Meu Deus, vocês pegaram no meu pé, encheram meu saco. Ou seja, foi muito pesado, né? Então, assim, a gente pode pensar isso em relação a tudo que a gente faz com as crianças, com os filhos. O que você quer construir hoje para que lá na frente ele possa olhar para trás e dizer, nossa, foi muito legal. Eu ouvi nãos quando eu precisei ouvir, eu ouvi espere quando era para esperar mesmo. Ou seja, eu recebi o limite, mas eu fui muito amado pelos meus pais. Eu acho que essas memórias elas precisam ser muito mais recorrentes, né? Sim. Como você está falando. Apesar de você não ser da TCC, você usou um bom exemplo. Mas eu a estudei, né? Então tá tudo aqui. E a história que eu gostaria de contar agora é de um escultor. Eu gosto muito de contar essa história nas palestras para pais, porque ela é forte, ela tem uma força assim, de significado bastante grande. Um escultor recebeu um blocão de granito no ateliê dele, da altura dele. E aí pegou o cinzel, que é aquele ferrinho, né, para ferir a pedra, e o martelo e começou. E um escultor não começa a fazer olho, nariz e boca. Não, ele começa a tirar a matéria que está sobrando, né? Começar a fazer um pré-molde daquilo que ele imagina. E nesse momento que ele estava lá tirando pedrinhas, cacos de pedra, entra um menino no ateliê, olha para aquela pedrona, não vê forma nenhuma e se desinteressa e sai. Segundo dia ele entra lá de novo e o escultor continua tac, 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 só batendo na pedra. E o menino se desinteressa e não vê mais. Terceira vez que o menino vem, não vê forma nenhuma, aí o menino desiste, não vem mais. Só que o escultor não desistiu, ele continuou batendo, 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 até que deu o início de uma forma. Aí ele foi fazendo, até que ele foi construindo um anjo de pedra, esculpindo um anjo de pedra. Quando ele estava terminando de esculpir, depois de muito esculpir, de lixar, lustrar e tal, quando ele estava terminando, tinha um monte de caco de pedra em volta e tal, ele estava terminando de fazer ali a base, o menino aparece e o menino se assusta. Ah! Como que você sabia que ele estava aí dentro? Que bonitinho. É uma imagem muito engraçada, mas como que você sabia que ele estava aí dentro, né? Não é adivinhação. O que esse escultor fez? Ele tinha duas coisas: visão e trabalho. Ele imaginou um anjo de pedra. Ele imaginou esse anjo. E para que esse anjo surgisse dessa matéria-prima, que é uma pedra, ele precisou trabalhar. E muito trabalho. Então, veja só, as duas coisas precisam estar juntas. Vamos ver as duas coisas separadas? O cara que só tem trabalho. Ai,
é muito trabalhoso educar a criança. Aí começa, aí trabalha, e vai, é um saco educar, e vai. Chega no final, ele tem um monte de pedra brita. Não tem forma nenhuma. Ele só trabalhou. Mas foi cansativo pra caramba. Teve muito trabalho. Foram horas e horas todos os dias. Muitos pais têm esse tipo de postura. Educar? Nossa, educar dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas qual é a visão que você tem? Nenhuma. Nenhuma visão. Agora, olha o outro escultor. O outro escultor só tem visão. Ele cruza os braços, fica olhando para aquele granito e fala assim: ai, eu tenho uma esperança que até o final do ano se torne um anjo de pedra. Vou rezar para Deus me ajudar que essa pedra se transforme num anjo. Não vai se transformar num anjo nunca. Bota a mão no cinzel e no martelo e faça esse anjo aparecer. Então, com essa ilustração, eu volto e pergunto para os pais: o que você quer do seu filho daqui a um tempo? Que tipo de imagem você tem do seu filho? Eu gostaria que meu filho fosse um anjo, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com princípios, valores, trabalhadora, esforçada, ética. Eu quero isso. Então, o que vai dar? Vai dar trabalho. Não vai ser fácil fazer isso. Vai dar muito trabalho. Ai, mas é cansativo usar esses princípios. Claro que é. Não é fácil, não. Mas o que vai acontecer? Daqui a alguns anos você vai ter esse anjo. Uma pessoa reconhecida pelos outros como: uau, que pessoa fantástica, realizada e feliz. Eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu filho seja realizado, eu quero que meu filho seja honesto. Tá? Então faça a tua parte. E a tua parte é, desde pequeno, construir. E agora, voltando lá para a mamãe que pediu socorro. E agora? E agora que o estrago já está feito e que ela não seguiu esses princípios, não fez participar, não trabalhou junto, não fez as coisas juntos, não deu carinho suficiente, não deu limite suficiente, não disse não, não disse espere. O que fazer agora? Agora só tem uma coisa. Admita, em primeiro lugar, admita seu erro. Chama teu filho para uma conversa bem legal. Não no momento da briga, mas chama teu filho para um momento bem legal e diz assim: filho, eu preciso muito conversar com você, algo que está me destruindo, e fala mesmo. E aí diz o seguinte: filho, eu errei com você. Eu errei por amar muito, acabei errando. Era para eu ter feito assim, assim, e não fiz. E olha o que era para eu ter feito. Era para eu ter feito você trabalhar desde pequenininho, tirar o prato, lavar a louça, fala todas as tarefas domésticas que vierem na sua cabeça. E eu não ensinei você a fazer isso. Eu errei muito. Porque agora você acha que eu tenho que fazer para você porque eu sou obrigado a fazer isso. Essa é a tua percepção. Eu fiz tudo errado. Então me perdoe por isso. Mas agora eu quero acertar. Então daqui para frente nós vamos fazer o seguinte: eu não vou te dar tudo o que você quer, não vou fazer. Vamos combinar agora qual vai ser a tua tarefa. Eu não vou fazer tarefa nenhuma. Então eu também me desligo das minhas partes. Eu também não vou precisar fazer. Então a primeira coisa que eu vou cortar: eu não preciso de internet, não vou usar a internet, não vou pagar. Meu Deus, não pode cortar. Não, você não pode fazer isso. Eu posso, eu que pago. Ou você paga? Você pode pagar. Então, arranje um trabalho, vá trabalhar, traga dinheiro e pague. Mas eu não posso trabalhar ainda. Justamente por isso que eu estou falando para você fazer tarefas domésticas. Vamos trabalhar em casa. Aí você vai construindo essa ideia de trabalho. Então, dá para começar? Dá. Dá para recomeçar? É possível. É difícil, não tem como de uma hora para outra ele vai mudar de cabeça, mas começa com uma tarefa pequena. Aí na outra semana mais uma, vai ampliando isso até que ele tenha uma participação boa e jamais admita nenhum tipo de xingamento. Mostre para ele que ele está te desrespeitando, mostre que você fez por amor, nunca foi por sacanagem, mas que você errou e que os princípios precisam ser utilizados, e aí as coisas começam a se recuperar. É um processo, né? Que obviamente vai custar mais do que o processo natural que seria de aprender. Reaprender é sempre mais custoso, né? E também é importante também salientar, Marcos, que em algumas situações vai ser preciso uma ajuda profissional aí. É verdade. Né? De fora, né? Talvez uma terapia familiar, se houver possibilidade. Se houver possibilidade. Né? Financeira, inclusive, né? Uma terapia familiar ou uma intervenção com uma psicoterapia
para esse adolescente, não sei, uma orientação parental, né, para essa mãe ou esse pai, né, mas não dá para desistir, né, dos nossos. E sabe, infelizmente, Janine, não é raro esse tipo de situação. Recentemente não, já faz alguns anos, uma grande indústria multinacional aqui da região de Curitiba me chamou para dar uma palestra aos novos funcionários. E eu estranhei, porque para eles, né, e não para todos, não, só para os novos. Que era o seguinte: esses novos funcionários estavam pulando o chefe imediato e indo lá no diretor da empresa para reclamar do chefe. Esses novos. E daí eles queriam saber, mas por quê? E aí o diretor me contou que é o seguinte: eles iam lá com essas reclamações. Só porque eu cheguei 15 minutos atrasado, o chefe ficou pegando no meu pé. Gente, você chegou atrasado, cara. Você não pode chegar atrasado. Claro. Aí o diretor tinha que explicar que o comportamento do chefe estava correto. E aí um reclamou. Aquele chefe... Ele falou assim, aquele chefe é um babaca. Só porque eu estava mandando uma mensagem super rapidinha no WhatsApp, o cara me encheu o saco, tirou meu celular, falou que isso aqui não é lugar de usar celular. Gente, eles estão chegando atrasado, ficam usando o celular durante o trabalho e eles acham que eles têm o direito. Isso que me assusta. Sim. Eles sentem que é o direito, tanto acham, porque eles vão com sinceridade até o diretor reclamar do chefe. Lá levam outra bordoada, mas eles vão até lá. Ou seja, eles estão folgados achando, eles ainda acham que agora a empresa tem que servi-los. Mas é a réplica da hierarquia familiar, né? É isso que está acontecendo. Se papai e mamãe serviam, como assim que o chefe não vai servir, não é mesmo? Perfeito, exatamente. Então a gente tem que parar com isso, nós temos que parar de criar os mimizentos. O que são os mimizentos? Eu tenho uma ilustração que achei muito interessante, eu até vou aproveitar e tomar um gole d'água. Eu também. Antigamente, as pessoas olhavam para um copo com metade d'água e falavam assim: uau, gente, nós já temos meio copo d'água. Aí depois, a outra geração olhava para esse copo d'água e falava assim: vamos lá, galera, falta pouco, vamos lutar para encher o copo, falta pouco. Então vamos continuar com essa visão de que é possível agora encher o copo. Existe uma geração que está olhando para esse copo dizendo assim: esse copo me ofendeu. Pelo amor de Deus, criatura, trabalhe, faça a tua parte. Então, daí eu volto para perguntar assim: de onde eles estão vindo, né? De onde que tá? Por que eles estão assim? Sim, e eu, infelizmente, reconheço que uma boa parte das famílias não está fazendo o trabalho de forma adequada. Que trabalho? Educar corretamente. Então, você, papai e mamãe que está nos assistindo agora, gostaria de resumir aquilo que eu estou falando durante todo esse tempo agora, mostrando que uma educação de verdade tem 2 fatores. Esses 2 fatores são afeto, receber o filho, abraçar, beijar, carinhar, ouvir, né, ter intimidade, contar coisas para ele, ouvir de volta, assim, intimidade com o filho. Tem que ter afeto. O filho precisa se sentir amado. Validado. Ele mostra seu sentimento, você acolhe. Então, ele precisa desse pacotão que a gente chama de afeto, né, com tudo que vem dentro. Mas tem o outro pacote que está sendo deixado de lado. O outro pacote é a autoridade. Você, papai, é autoridade. Você é pai do seu filho, você não é amigo. Você, mamãe, é mãe do seu filho. Não é amiguinha. Você não é amiguinha da sua cachorrinha. Você é uma mãe adotiva. Você precisa pôr limite, precisa ensinar a fazer xixi no lugar certo, cocô no lugar certo. Então, eu estou usando a cachorrinha só porque ela está aqui. Mas você, mamãe, precisa colocar limite no seu filho. Precisa dizer o que pode, o que não pode. Tem que dizer não, tem que dizer espere. Tudo isso é a construção que a gente chama de autoridade. A autoridade não é para você exercer a autoridade e se sentir o chefe, o poderoso, o ditador, o rei. Não.
A autoridade, ela é para organizar o trabalho. Quem tem autoridade faz com que o trabalho aconteça. Então, se eu sou autoridade na empresa que eu trabalho, eu organizo o trabalho. Você faz isso, você faz isso, você faz aquilo e o trabalho acontece. Mas não é para eu me sentir chefe, é para eu fazer o trabalho acontecer. Porque se o trabalho não acontecer, por que eu estou lá? Para que serve esse chefe? E é porque esse que é chefiado precisa dessa orientação. É. Ele não nasceu com essa orientação. Isso. Cabe a você, o adulto da relação, orientar esse chefiado, né? Essa criança. Exatamente. Ela é uma necessidade emocional básica, o limite. É isso que você estava falando antes, né? Do córtex pré-frontal, que a gente aprendeu no podcast com o Leandro Kruzielski, o cérebro da criança. Ele explica de um jeito muito legal lá. Vale a pena assistir, né? Vale a pena assistir. E o córtex pré-frontal, ele vai sendo construído, ele vai sendo desenvolvido. Exato. O primário, o primitivo, é você fazer só o que dá prazer. Né? E deixar para lá. Isso é reptiliano, né? Isso é animal. É muito primitivo. A gente precisa evoluir. E a evolução, dentro dessa evolução, eu sou capaz agora de viver em sociedade porque eu sou uma pessoa evoluída. Por que eu sou evoluído? Porque eu tenho os meus limites, eu sei respeitar o outro. Mas como que eu aprendi a respeitar o outro? Porque eu respeito meu pai, respeito a minha mãe. Então, essas coisas são uma construção. Eu acho que todo esse pacote serve para a gente dizer o seguinte, como você estava falando, né? Não dá para desistir. É possível. Agora, resgatar o filho adolescente ingrato e agressor que humilha, que maltrata, é possível, não dá para desistir, é difícil, vai dar trabalho, mas com visão, com trabalho, a gente vai conseguir os bons resultados. E vale a pena. E vale a pena. Janine, muito obrigado por ter me ajudado agradeço. A expor. Fiquei aqui contemplativa de tudo isso. A expor todos esses conteúdos. E você que está nos assistindo, gostaria de solicitar de coração que você compartilhasse esse vídeo para que chegasse a todas as famílias no Brasil inteiro, porque a gente está precisando de construir jovens, adolescentes felizes, realizados e que sabem respeitar o próximo. Então, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e um grande abraço e até a próxima.